Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. O Jorge, ele foi fundamental naquele título. Tinha que ser ele. Foi fundamental. E aí, galera, beleza? Hoje vamos reagir aqui a BAP falando sobre o estádio do Flamengo. Vamos reagir também a Diego Ribas e Rafinha falando sobre a era Jorge Jesus no Flamengo. Já peço a você sua inscrição, me siga, assine o sino da notificação, link na descrição como crédito. Sem mais delongas, bora o vídeo de hoje. Ele tem um sonho de ter o seu estádio. O Flamengo terá o estádio dele, BAP? O que você pode falar para a nação rubro-negra que quer te ouvir sobre esse Claro assunto? que o Flamengo terá o seu estádio. Eu não tenho dúvida disso. Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. Número 1. Número 2, nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. O Flamengo não está à venda. Ah, mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Ah, você é Ou eu não verdadeiro. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? É. Então, verdade, gravidez. Sim, Flamengo não tem, não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar todo o dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião, não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto. O arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, irmão. E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Quando eles falam que nós não temos casa, eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente se sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. Ou seja, terá, mas calma que o estádio no gasômetro sairá. A gente não perdia, era muito difícil perder. Então ele estava sempre, cara, deixando a gente, sabe, legal mesmo. Todo mundo, porra, aceso, ninguém deixava a peteca cair, todo mundo ligado, treinava bem, tudo treinava bom. De técnico, nessa pilha assim pra ganhar, só ele e o Guardiola, né? Ele é foda, ele não deixava. Tem que ganhar, acostumar a ganhar, tem que ganhar, tem que acostumar a ganhar, tem que ganhar. Todo dia ele falava isso, irmão. Isso era bom demais, cara. Ele nunca deixou de mostrar que o método de trabalho dele, o sistema de trabalho dele era aquele. O Jorge, eu faço questão, né, sempre de falar dele, falo com ele até hoje, eu amo ele. Ele demonstrou de todas as formas que é um cara espetacular, sabe? Então,
O Jorge, ele foi fundamental naquele título. Tinha que ser ele. Foi fundamental. E, na minha opinião, são várias as qualidades do Jorge. Mas o que ele conseguiu foi que ele trouxe uma capacidade tática, de entendimento de jogo muito acima da média, né? Muito inteligente taticamente. E aí encontrou uma equipe que o ajudou também a desenvolver ainda mais essa parte de gestão do grupo, do lado humano, dessa conexão. E aí essa junção assim foi maravilhosa. Mais uma vez, isso vinha sendo construído, então os jogadores que estavam ali conheciam muito, estavam preparados para viver aquele momento, mas precisava realmente de um treinador como o Jorge. E aí ele traz essa questão e um equilíbrio que não é fácil de entender. Eu tenho o melhor elenco da América Latina. Ele não tinha vergonha de assumir isso, nem medo. Eu tenho o melhor elenco da América Latina. Vocês são os melhores. Ele assumia tanto internamente quanto externamente. E não dependia de um jogo, de uma derrota, de uma vitória. Ele não dependia do comentário que se fazia numa mesa redonda em relação ao William Arão ou em relação ao Diego Ribas. Ele não dependia daquilo, ele não tinha medo de confrontar aquilo. Então isso era algo que passava muita confiança para nós e dava muito seguimento ao trabalho que ele vinha sendo feito. Se ele acreditava, se ele tinha convicção naquilo, eu respeito o externo, mas vai ser feito da forma como eu acredito. Então o Jorge, ele trouxe esse equilíbrio, essa convicção, assim, o que é difícil muitas vezes, principalmente se tratando de Flamengo, que as mensagens, às vezes, ela confunde quem está lá dentro. Então ele trouxe essa questão de muito equilíbrio na parte, eu sei o que eu estou fazendo, eu confio em vocês, vocês realmente são os melhores, nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente, mas nós temos tudo para assumir e corresponder a todas essas expectativas aqui dentro. E confiam nisso? Confiamos. O caminho é esse. E ele teve uma visão muito clara, nós tivemos um compromisso muito grande, juntou isso e foi em frente. Um grande diferencial do Jorge Jesus, nos momentos de caos, por exemplo, ei, calma, nós não perdemos o jogo porque está tudo errado, nós perdemos o jogo por causa disso. Nós ganhamos o jogo, não é porque vocês também são os melhores do mundo, nós ganhamos o jogo porque vocês fizeram isso. Então, é isso que vale. Não vale para mim ser ovacionado por 70 mil pessoas que nós amamos, também não vale para mim ter protesto em aeroporto, não é isso que vai direcionar o que nós vamos fazer, é o que eu acredito. E aí você ter essa calma, essa tranquilidade, essa sensatez, essa coragem de se posicionar nesses momentos de caos faz toda a diferença. Então ele trouxe essa combinação assim que fez com que ele se tornasse um treinador tão especial como ele é. É isso aí, galera. Muito interessante essa entrevista aí de BAP com João Guilherme sobre o estádio, né? Isso mostra que BAP tá com os pezinhos no chão para não quebrar as finanças do clube e manter o time sempre competitivo. Muito interessante também essa entrevista aí de Rafinha e Diego Ribas, falando sobre a era Jorge Jesus, né? Uma era que marcou muito a história do Flamengo. Isso mostra como é que eram os bastidores e fez com que Jorge Jesus tivesse muito sucesso e deu muitas alegrias pro torcedor rubro-negro, não é? Já peço a você, deixa a sua inscrição, deixa a sua curtida, comente aí se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais, valeu!